Pronto. Tá, então hoje a gente vai fazer o estudo aqui do capítulo 5, né? O Messias de Nazaré. E aí eu vou fazer começar com a nossa prece, então, para a gente iniciar, tá bom? Jesus, querido amigo, sabemos que é por nós. Sabemos que há milênios nos acompanha, nos envolve, que há milênios nos aguarda. Jesus, queremos estar prontos para esse encontro. Queremos estar, de fato, voltados com o pensamento, com o sentimento, com todas as nossas emoções e toda a nossa vontade. Queremos, Senhor, estar voltados a Ti, de fato, sem dúvidas, sem questionamentos, nos entregando completamente a Ti, ao Teu amor, à Sua misericórdia, que há tanto tempo aguarda por nós. Jesus nos envolva, a todos nós em nossos lares, a todos os nossos companheiros de estudo, a todos também nossos familiares, amigos, enfim, envolva todos nós enquanto humanidade, para que entendamos a vossa mensagem e aquilo que tu desejas de nós. Auxilia-nos sempre, que assim seja. Então, vamos lá na nossa viagem aqui, né? Localizar-nos no Públio Lentulus, né? Onde estava Públio, né? Se a gente for lembrar, gente, no finalzinho do capítulo 4, foi aquela situação em que a Flávia estava muito doente, e que o Públio pergunta para ela, né? O que você quer, minha filha, né? O que você mais quer, né? E ela encerra, né? Ela fala aqui no texto, papai, eu quero o profeta de Nazaré, né? Então, assim, a coisa mais linda, quer dizer, a filha, né, direcionando o Públio para Jesus, né? Levando ele para Jesus. E aí encerra assim, né, o capítulo 4. Quando a gente começa o capítulo 5, então, eles estavam super preocupados com Flávia, né? Tanto Públio quanto Lívia. E eles começam a discutir, né? A Lívia fala, não seria interessante irmos buscar esse profeta, né? Ela começa a sugerir. E ele, sim, sempre em dúvida, né? Aí ele começa, não, sim, vamos, né? Já que é tão importante, já que eu te vejo tão angustiada, essa angústia toda que, né, que nós estamos, então vamos sim, né? Vou buscar. Só que ele sempre fala que vai procurar o Jesus aqui de uma forma meio não quer ser direto, né? Não quer ir diretamente a Jesus, né? Tanto que é interessante, ó, que tem um parágrafo aqui, até grifei. Ele fala assim, né? Sem chegar ao cúmulo de abordar pessoalmente o profeta de modo a não descer da minha dignidade social e política. Então, ele ia fazer o quê? Ele ia dar um passeio lá pelo Lago de Genezaré, pelos locais que Jesus estava, e eventualmente, ele ia fazer como um encontro eventual, ia eventualmente encontrar Jesus, e porque ele achava que ele não podia buscar esse profeta, né? Quem era esse profeta, né? Do povo, um vassalo, né? Como ele se direcionava como um vassalo, né? Do povo judeu ali, e ele romano, né? Como é que ele ia buscar? Então, ele fala assim, ó, far-lhe-ei sentir o prazer que nos causaria a sua visita. Então, ele não ia chegar, Jesus, né, vem salvar minha filha, ele não ia pedir diretamente. Ele ia fazer de uma forma com que Jesus fosse buscá-lo não, fosse até a casa dele para ver a filha, alguma coisa nesse sentido. Não diretamente, e ele não ia sugerir também, ele estava falando, eu me nego a ir lá pedir, né, para Jesus isso aí.
né? Então, aqui foram, assim, coisas que foi aqui bem no comecinho, né? Que foi até a aula da Marli que ela trouxe, e ele coloca que, tem, assim, a postura dele, né? Mostra bem isso, essa postura, né? Aí tem uma hora que eles questionam aqui, ó, onde estaria o profeta de Nazaré naquele instante? Não seria uma ilusão? Ele começa a questionar várias coisas na cabeça. A ilusão, a história dos seus milagres, né? Porque estava famoso ali na região e tal, mas não seria só uma ilusão. Então, Públio, ele não consegue, assim, conceber, né? Na ideia dele, aquilo ainda está distante, completamente diferente da esposa, né? A esposa já buscando, procurando, tá? Aí eu vou começar a leitura agora realmente da onde a gente parou aqui, ó. O céu, porém, aquela hora, era de um azul maravilhoso, enquanto as claridades opalinas, quer dizer, aquela claridade do luar, né, meio opaco, né, não haviam esperado o fechamento absoluto do leque imenso da noite. Então, o que que era aqui? Tinha passado o dia inteiro e já era no final da tarde, né? Já era a noitinha, né? Porque já tinha luar, na verdade, aqui, né? O senador sentiu o coração perdido num abismo de cogitações infinitas, ouvindo-lhe o palpitar descompassado no peito opresso. Dolorosa emoção lhe compungia agora as fibras mais íntimas do espírito. Apoiara-se insensivelmente num banco de pedras, enfeitado de silvas. Silvas são pequenas árvorezinhas, né, arbustos, como se fosse um espinheirozinho ali. E deixara-se ali ficar, sondando o ilimitado do pensamento. Então, ele vai para essa região, né, ele está na região do mar da Galileia ali, né, na orla, né, e ali ele senta na pedra e o pensamento começa aí, né? Começa a se distanciar. Aí Emmanuel coloca aqui, ó, nunca experimentara sensação idêntica, senão no sonho memorável, relatado unicamente a Flamínio. Então, ele tem aquela sensação do sonho que a gente viu, né, nos primeiros capítulos lá, né? Que ele, assim, uma sensação contato com a espiritualidade mesmo, né? Ele estava envolvido, né? Então, vamos lá, ó. Recordava-se dos menores feitos da sua vida terrestre, afigurando-se-lhe haver abandonado temporariamente o cárcere do corpo material. Então, ele fica perdido em seus pensamentos e volta, retoma detalhes da vida dele, né? Coisas que ele vivenciou. Sentia profundo êxtase diante da natureza e das suas maravilhas, sem saber como expressar a admiração e reconhecimento aos poderes celestes. Tal a clausura em que sempre mantivera o coração insubmisso e orgulhoso. Então, veja bem, ele entra num estado diferente aqui, né? Ele entra num estado em que ele não está dormindo, né? Ele está em vigília, mas ele tem um processo de emancipação da alma mesmo, tá? Tudo isso motivado pela presença do mestre, pelo magnetismo de Jesus. Tudo isso vai acontecer. Então, ele entra nesse êxtase que é aqui admirar a natureza, né? Como ela coloca aqui, ficar observando as suas maravilhas. É um estado diferente da alma, né? Que a alma se emancipa e consegue ter essas percepções. Só que aqui ainda ele coloca tal a clausura em que se mantiver o coração insubmisso e orgulhoso. Então, é como se ele tivesse uma certa dificuldade de estar grato por tudo aquilo ali, né?
tinha uma certa dificuldade em se conectar com Deus, com algo divino, algo elevado, né? Dessa forma que ele coloca, né? Olha lá. Porque ele tem ainda um coração insubmisso, um coração ainda um orgulho muito forte. Então, ele não se deixa, né? Ele fica, mas ele está nesse processo de êxtase mesmo, tá? Das águas mansas do lago de Genezaré, parecia-lhe emanarem suavíssimos perfumes. Olha como as percepções deles estão diferentes nesse momento, né? Casando-se deliciosamente ao aroma agreste da folhagem. Foi neste instante que, com o espírito como se estivesse sobre o império de estranho e suavíssimo e suave magnetismo, houve passos brandos de alguém que buscava aquele sítio. Então, aqui é o momento que ele percebe a presença do Cristo, né? Aí, gente, só antes da gente entrar na cereja do bolo mesmo, que é isso aqui, né? Que é essa parte do encontro, eu peguei para a gente lembrar dessa questão do êxtase, né? Como foi essa percepção dele aqui? Essa emancipação, né? É uma emancipação da alma que ele teve, mas ele estava consciente, né? Ele estava tendo uma percepção diferente das coisas, né? Então, só para a gente complementar aqui um pouquinho, antes de entrar nesse outro parágrafo, aqui no Obras Póstumas, da Allan Kardec, tem um capítulo aqui, que vem a ser o capítulo 4, tá? O capítulo do Obras Póstumas, do capítulo 4, ele chama Emancipação da Alma. Então, é o próprio nome, né? E tem vários itens explicando os fenômenos de emancipação da alma, tá? Aí eu vim aqui, ó, e o que eu achei que fala sobre o êxtase é o item 29, para a gente entender um pouquinho desse estado em que o Públio, como ele estava se sentindo, como ele estava tendo essa percepção, tá? Então, eu vou ler um parágrafo aqui, é só um parágrafo aqui para complementar essa ideia aqui, ó. O êxtase é o item 29, tá? Esse aqui que eu vou ler. O êxtase é o grau máximo de emancipação da alma. No sonho e no sonambulismo, a alma erra pelos mundos terrestres. Obrigada. Então, no sonho, olha lá, no sonho e sonambulismo, a alma, ela erra pelos mundos terrestres. Então, ela permanece aqui. Então, quando a gente sonha ou no processo de sonambulismo, nós estamos nesse ambiente, vamos falar assim, né? Ambiente terrestre, tá? Ela penetra no êxtase. Aí ele está comparando aqui, Allan Kardec está comparando. No êxtase, ela penetra num mundo desconhecido, olha só, no dos espíritos etéreos, né? Que aqui a gente poderia fazer uma associação com Jesus aqui nesse momento. Penetrando, né, nesse mundo desconhecido, nesse magnetismo todo, pelo contato com um espírito muito, né, de uma elevação muito grande, com os quais, olha só, no êxtase aqui, Allan Kardec fala, penetra no mundo desconhecido, no dos espíritos etéreos, com os quais entra em comunicação. Então, há uma comunicação, né, é uma forma de comunicação esse êxtase aqui, sem, todavia, poder ultrapassar certos limites, né, porque o mundo do espírito etéreo, né, o que o espírito etéreo já adquiriu, a gente não tem, né, então, assim, nós ficamos mais limitados para ter esse alcance, né, senão a gente estaria lá, né, nesse mundo, nessa outra percepção, né. E aí ele coloca assim, ó, então poder ultrapassar certos limites que não poderia transpor sem quebrar totalmente os laços que aprendem ao corpo.
tá? Um brilho resplandecente, todo novo a envolve. Harmonias desconhecidas sobre a terra a arrebatam. Um bem-estar indefinível a penetra. Aquela pessoa que está no êxtase, né? Ela goza por antecipação da beatitude celeste. E se pode dizer que não põe um pé no limiar, um pé no limiar da eternidade. Então, é um estado para o espírito que entra nessa êxtase que ele quer quase que passar para o lado de lá mesmo, né? Porque está envolvido aquela sensação, né? Harmonias, em harmonia, um bem-estar indefinível, já tem sensações completamente diferentes para quem está encarnado aqui, né? Mais ou menos assim que ele coloca. Aí, no êxtase, o aniquilamento do corpo é quase completo. Não há mais, por assim dizer, senão a vida orgânica. Olha só. E sente-se que a alma a ela não se prende, senão por um fio que um esforço mais forte faria romper sem retorno. Então, é um estado de emancipação, assim, mais profundo, né? E só que está consciente, né? Está sabendo de tudo, tem todas as lembranças, e que nesse estado realmente há um alcance, né? Eu não vou dizer regiões, né? Como a gente poderia dizer, mas essas energias mais sublimes, né? Estaria envolvida por essa energia mais sublime. E fica fácil da gente entender, considerando que era Jesus que estava chegando até ele ali, né? E era necessário que ele tivesse também essa abertura, né? Essa percepção, diferente do que Jesus ele, assim, totalmente acordado, em vigília, ele tinha outra percepção aqui, né? Isso também era interessante que acontecesse. Vamos lá no livro agora, então. Qual capítulo que você falou da obra póstuma? Porque eu não consegui achar aqui. Você não achou? Ó, obra póstuma é o capítulo 4, que está escrito Emancipação da Alma. Tá, Não é capítulo 4, desculpa. Acho que assim, fica mais fácil falar o seguinte, ó. Não é capítulo 4, não. Eu acho que eu me perdi aqui, ó. É o capítulo que está escrito Profissão de Fé Espírita Raciocinada. Deixa eu ver, porque não tem uma numeração. A primeira aqui é o discurso, é o segundo, vamos dizer assim, capítulo quase, né? Tem a biografia, tá? Tem uma sequência, né? Tem a biografia. Aí tem será que é isso? Discurso, isso. Aí tem, assim, profissão de fé espírita raciocinada, tá? Aí nesse aqui é que é o item 29. É Emancipação da Alma, não é isso? Emancipação da alma, é. No meu livro é 51. Na página 51. Tá. Então, aqui explica esses fenômenos e ele vem trazer aí a emancipação da alma, tá? Dentro da emancipação da alma, acho que é manifestações dos espíritos aqui. Eu sei que é o item 29, manifestações da alma, acho que manifestações da alma é que está como item 4, né, que eu tinha falado para vocês 4, não é capítulo 4, seria um item, né, para ficar mais claro aqui para a gente entender, tá? E dentro do 4 seria o 29, que foi o que eu fiz a leitura aqui, para a gente ter essa noção, né, da percepção dele, né, o que ele estava sentindo aqui, qual tipo de percepção ele estava tendo, né? Aí vamos continuar no livro, então. Vamos ver lá, ó. Diante de seus olhos ansiosos, estacara personalidade inconfundível e única. Tratava-se de um homem ainda moço, que deixava transparecer nos olhos profundamente misericordiosos uma beleza suave e indefinível. Longos e sedosos cabelos molduravam-lhe o semblante compassivo, como se fossem fios castanhos, levemente dourados por uma luz desconhecida.
Olha o semblante de Jesus, né, para a gente tentar imaginar aquele retrato, né, do Cristo. Sorriso divino, revelando ao mesmo tempo bondade imensa e singular energia. Irradiava da sua melancólica e majestosa figura uma fascinação irresistível. Olha a descrição de Emmanuel, né? Era uma fascinação irresistível. Então, aquela figura não tinha como, ali naquele momento, da forma como tudo se apresentou para ele, né? As percepções dele, não, era irresistível, não tinha como ele não olhar, por exemplo, para aquela figura, né? Públio Lentulus não teve dificuldade de identificar aquela criatura impressionante, mas no seu coração marulhavam, quer dizer, agitavam-se, né? Ondas de sentimentos que até então lhe eram ignorados. Nem a sua apresentação a Tibério, nas magnificências de Capri, Capri é uma ilha, né, que fica na Itália, uma ilha lá na Itália, Capri. Então, ele está comparando o momento em que se apresentou a Tibério. Tibério era o imperador na época, né? Tibério, ele ficou de 14 até 37 depois de Cristo, ele que foi o imperador. Então, foi justamente na época em que Jesus, né, depois da crucificação de Jesus em 33, era Tibério, era o imperador romano. Então, ele se refere aqui ao momento dele, quando ele se apresentou ao imperador romano, quer dizer, que para ele era a figura máxima ali, né, de poder e tal. Então, lhe havia imprimido tal emotividade ao coração. Lágrimas ardentes rolaram-lhe dos olhos, que raras vezes haviam chorado, e força misteriosa e invencível fê-lo ajoelhar-se na relva lavada em luar. Desejou falar, mas tinha o peito sufocado e opresso. Foi quando, então, num gesto de doce e soberana bondade, o amigo Nazareno caminhou para ele, qual visão concretizada de um dos deuses de suas antigas crenças, né? Olha que ele já fez uma inferência aqui, né? Ele já lembrou das crenças. Você vê que é o que a gente carrega dentro da gente, né? A gente já associa aquilo que é conhecido, né? E ele associou Jesus a esses deuses da crença dele. E, pousando carinhosamente a destra em sua fronte, exclamou em linguagem encantadora que Públio entendeu perfeitamente, como se ouvisse o idioma patrício, dando-lhe a inesquecível impressão de que a palavra era de espírito para espírito, de coração para coração. Porque ele tinha uma preocupação, né? Como é que eu vou falar com Jesus se Jesus conversa em aramaico? Eu não vou entender nada, né? Mas aqui é outro nível de conversação, né? Até pelo próprio estado que ele estava, né? Não precisava da palavra em si. Senador, aí Jesus, né? Falando com o povo. Senador, por que me procuras? E espraiando o olhar profundo na paisagem, como se desejasse que a sua voz fosse ouvida por todos os homens do planeta, a observação dele, né, de Emmanuel, né, ele está falando isso aqui, por que me procuras, né, é para todos nós, né, não era só para público, rematou com serena nobreza, concluiu aqui, né, com serena nobreza, fora melhor que me procurasses publicamente e na hora mais clara do dia, porque realmente já tinha até o luar, já tinha escurecido, né? Ele foi lá meio na surdina procurar Jesus, né? Para que pudesses adquirir de uma só vez e para toda a vida a lição sublime da fé e da humildade. Mas eu não vim ao mundo para derrogar as leis supremas da natureza, e venho ao encontro do teu coração desfalecido. Então, é interessante a colocação dele aqui, porque Jesus mostra a oportunidade que ele estava tendo, e como
como poderia ter esse encontro com Jesus, poderia ter tido esse encontro de uma forma diferente, né? Assumindo o encontro com Jesus, não as escondidas ali, né? As escuras. E então, o que Jesus coloca? Ele falou, mas eu não tenho como passar sobre as leis do mundo. Não vim ao mundo para derrogar as leis da natureza. Então, Jesus entende que o espírito dele, né, de Públio, ia tomar as atitudes de acordo com o livre-arbítrio dele, de acordo com o progresso dele, e que Jesus não tinha como interferir na atitude de Públio, né? Não, isso não, Jesus entende isso aqui, né? Mas mesmo assim, Jesus afirma, eu vim ao encontro do teu coração desfalecido, porque sabia que ele estava em sofrimento, né? Angustiado, né? Muito preocupado. Públio Lentulus nada pôde exprimir, além das suas lágrimas copiosas, pensando amargamente na filhinha. Mas o profeta, como se prescindisse das suas palavras articuladas, continuou. Então, não tinha necessidade, né? Prescindisse, ele não tinha necessidade de palavras articuladas. Ele continua aqui naquele tipo de comunicação, naquele estado em que o público se encontrava ali. Sim, não venho buscar o homem de estado, Jesus fala para ele, superficial e orgulhoso, que só os séculos de sofrimento podem encaminhar ao regaço de meu Pai. Venho atender às súplicas de um coração desditoso e oprimido, e ainda assim, meu amigo, não é o teu sentimento que salva a filhinha leprosa e desvalida pela ciência do mundo, porque tens ainda a razão egoística e humana. É sim a fé e o amor de tua mulher. Pulei aqui. Porque a fé é divina. Basta um raio só de suas energias poderosas para que se pulverizem todos os monumentos das vaidades da terra. Olha a colocação dele, como é importante isso aqui, né, gente? Até a gente pode parar aqui um pouquinho a leitura para comentar e discutir, né? Então, Jesus primeiro chama a atenção, né? Não vim buscar o homem de estado, eu vim, né, superficial e orgulhoso, que os séculos de sofrimento vão encaminhar. Então, você vê a questão do sofrimento mesmo para a mudança dele, né? Quanta coisa ele não teria que passar mesmo para aqueles chacoalhões que a gente fala que a dor nos traz, né? É por aí. Mas venho atender às súplicas de um coração desditoso e oprimido. Não é o teu sentimento que salva a filhinha leprosa e desvalida. Ele aqui, ele não tinha, nesse tipo de comunicação, ele não tinha falado da filha, né? Ele tinha pensado aqui, né? Ele lembrou da filha, né? Aqui, amargamente, ó, pensando amargamente na filhinha, e aí Jesus já coloca todo o contexto ali para ele, né? Gente, olha como é importante isso aqui, a fé da Lívia, da mãe, né? Quer dizer, aquilo que ela já adquiriu, ela mesmo como, a conquista dela como espírito, né? Aquela evolução que ela tinha e essa condição moral de já ter adquirido uma fé de quem crê mesmo, e que era nessa fé que Jesus, né, se baseou, vamos dizer assim, que na verdade a gente sabe que são leis divinas, né, que permitiu que a filha fosse curada. A fé dela, né? Porque afinal de contas era uma criança. A criança não, né, não ia ter essa consciência, mesmo que sendo um espírito também, né? Melhor, um espírito mais esclarecido, mas essa fé de Lívia, né? Então, você vê, é um chamativo aqui para a gente,
que às vezes a gente tem que acreditar pelo outro, né? A gente tem que, de fato, fazer com que a nossa crença, né, a gente se volte às coisas divinas, a gente entenda, e isso às vezes é que vai ser o responsável por certos fenômenos que vão acontecer, porque a gente acreditou, porque alguém acreditou, né? Então, assim, eu achei muito importante essa parte aqui, né? Porque se fosse depender de Públio, como é que seria? Será que a cura teria se procedido, né? Pelo que ele está falando aqui. O que vocês acham, hein, gente? Quiserem fazer alguma colocação? Simone, dá para me ouvir? Não, estou ouvindo, sim. Então, se fosse só por ele, não, né? O próprio Jesus fala aqui, ó, não é por você que eu estou salvando, é pela mãe. E eu vi uma vez uma palestra de Jorge Larrat, e ele fala que a Lívia chama para ela essa responsabilidade da cura da filha, né? E atrela o espírito de Lívia mesmo a Flávia, ao espírito da filha. Chama para si, entende? A vida da Lívia agora sim está mais atrelada ainda. Assim como a Lívia chama para si a reencarnação junto com o Públio, o senador, ela também faz isso com a filha, né? Porque já era um espírito mais elevado mesmo, né? Entendi. Quer dizer, ela assume todo aquele compromisso, né? Então, Sim. é como se o espírito dela previamente já viesse, né, com todo esse envolvimento aí com eles, né? E já Eu acho soubesse que Jesus, disso. mais para baixo, Simone, ele vai falar que isso fica na responsabilidade também dos pais, né? De Públio. Tem um pedacinho aqui que a gente vai entender isso sim, porque agora você vê a condição dele, o que estava impedindo, né, que ele tivesse essa crença, que ele tivesse essa, né, o que estava faltando para ele para atingir esse ponto, né, no que ele estava preso, né, e a gente vai ver que no pedaço que a gente vai ler aqui também mais à frente, que ele fica ainda com as coisas do mundo, do poder, do orgulho, quer dizer, muito arraigado, muito preso às coisas aqui do mundo, né? Da matéria. Então, essa dificuldade dele, isso faz com que, talvez, nesse processo aqui de cura, Lívia, a fé dela, as orações, a forma como ela se voltou, né? Até porque mãe, né, também mãe tem muito essa conexão aí, né, com os espíritos que vieram como filhos, então, quer dizer, ela acaba permitindo, né, fazendo com que esse processo aconteça. Até porque se a gente for analisar aqui, o Públio ele vai, mas ele vai sem querer ir, né? Ele vai meio que disfarçando assim, né? Ele não vai procurar Jesus, né? Eu vou, mas, né? Então é de noite, é sobre um monte de condições. Ele se coloca diante de Simone, mas é Oi. orgulho, era o orgulho, o poder, né? Isso que você vê que existe até hoje, né? Muito arraigado no ser humano, né? Quanto mais poder em todos os setores, você vê, né? Às vezes até dentro da nossa casa espírita, que a gente vê as pessoas querendo poder, aí quando adquire, parece que balanceia um pouco, né, no orgulho, né? Então a gente imagina ele sendo senador. O contexto dele, né, que a gente tem que entender, né? E assim, na cabeça dele, como é que ia ter esse desprendimento? Você vê, Lívia já tinha, né? Mesmo ela vivendo esse mundo, mas ela também não era senadora, vamos dizer, né? A mulher naquela época já tinha que se submeter a uma série de coisas também, né? Mas assim, ela não tinha a posição dele, mas ela vivia naquele mundo também, né? Com aqueles valores. E você vê que o espírito dela já era mais preparado, né? Já tinha essa bagagem, esse entendimento, né?
E essa afinidade com Cristo, essa, vamos dizer, essa conexão mais facilmente, né? E aí a fé, né? O acreditar para que acontecesse essa cura aqui, né? Então, é bem interessante isso aqui. Então, a cura se dá não por Públio, né? Pela solicitação dele, porque se a gente for analisar, ele não foi solicitar, né? Ele não foi, ele se sentiu impelido, né? Empurrado para aquela situação, mas ele não foi acreditando e, de fato, buscando o Cristo, né? Tanto é que a gente vai ver mais para frente aqui, na continuação. Simone, Oi. Pode falar. sabe o que me chamou a atenção e me lembrei aqui agora? Quando ele fala aqui, ó, é sim a fé e o amor de tua mulher, porque a fé é divino. Basta um raio só de suas energias poderosas. Aí eu me lembrei daquele capítulo 19, lá no Evangelho, que eu acho uma das coisas mais lindas, que é o a fé transporta as montanhas. Aí vai estar lá no item 12, falando sobre a fé divina, que ele citou aqui, e a fé humana. Aí tem uma linha que eu gostaria de ler, porque é uma coisa assim, que muitas vezes a gente não medita sobre isso. Aí, lá no final desse item 12, desse capítulo 19, a fé transporta montanhas, ele vai falar aqui, ó, o magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. E pela fé que ele cura e produz esses fenômenos singulares, qualificados outrora de milagres. Então, assim, como a gente tem dentro da doutrina uma fé raciocinada, a nossa fé já não é mais aquela em que a gente achava assim, é um milagre que aconteceu. Agora a gente já sabe, né, por essa informação de Kardec nesse capítulo 19, que a fé nossa foi por isso que Jesus falou que ele não veio derrogar as leis supremas da natureza. A Lívia já tinha esse alcance por ter desenvolvido o amor e a sabedoria, né? Lembra que naqueles capítulos anteriores que ele teve aquele sonho, a Lívia era que socorria ele, tirava ele lá da, né? Ele se sentia transportado a braços com ela, né? Como se ela estivesse carregando ele. Então, ela é um espírito evoluído e já tinha desenvolvido esse amor e, consequentemente, essa fé que impulsiona o magnetismo. Então, assim, a gente entende que a cura em si não é só porque Jesus desejou, é porque é uma lei natural em que a Lívia estava fazendo parte desse processo, né? Eu entendi assim também, não sei, por esse capítulo 19. É bem isso mesmo, acho que acrescentou bem mesmo, Deise, e porque o magnetismo, né, para acontecer, depende da vontade, depende, né, tem que movimentar alguma coisa para movimentar essa energia. A energia, ela não se movimenta sozinha, ela não vai numa direção, ela tem é uma lei, é um fenômeno, alguma coisa que está direcionando, e a vontade aqui, no caso, a fé divina, como está colocado aqui, né? Então, é isso mesmo, dependeu muito dela, né? Da própria Lívia aqui, a fé dela. Então, é importante a gente entender, eu acho até para, assim, que quando a gente quer o bem às pessoas, a gente está, assim, numa luta por tantas curas, né? A gente fica aqui pensando, a gente vê tanta doença e essa situação toda que estão passando. Então, gente, essa fé, olha, é o fenômeno, é ela que vai produzir o fenômeno da cura, né? Através do magnetismo, aí como a Deise falou. E o magnetismo aqui, diretamente de Jesus, nesse processo aqui, né? A gente pode entender assim, não que os outros também não tenham a participação dele, né? A cura também. Porque Jesus não pode curar a todos. Por quê? Porque ele não poderia derrogar essas leis supremas da natureza. Alguns já não estavam preparados ainda, né? Não tinham desenvolvido essa fé divina, que só o amor, a humildade é que faz. Porque só a fé em si, às vezes, não é o suficiente. Tem que ter uma aliada a outras coisas, né? Que espíritos superiores já desenvolveram, como é o caso da Lívia, né? Você vê que eu acho que até, se a gente for imaginar, a Lívia tinha uma conexão com Cristo, né? Porque era meio que natural para ela ouvir falar do Cristo, acreditar nele. Mesmo né? sendo romana, né? É. Né? E Públio. Oi.
Simone, você falou agora uma coisa, tocou bem no ponto para a gente entender a Lívia. Lá em cima, quando Jesus fala para o Públio ali, ó, peraí, deixa eu ler um pedacinho aqui. Fora melhor que, quando ele fala que era melhor que ele procurasse ele publicamente, né? Ele fala, porque de uma só vez e para toda a vida a lição sublime da fé e da humildade. A Lívia já tinha atingido ela já tinha adquirido essa lição. Ela era humilde e ela tinha fé. E ele fala assim que o senador estava jogando fora a oportunidade de se nivelar, de chegar ao mesmo nível de Lívia, né? Se ele tivesse, porque a Lívia já tinha a fé e a humildade. É interessante que uma coisa que me chamou muita atenção lendo esses, que quem levava a notícia de Jesus para Lívia? Uma serva. Ela que era o intermediário. E quem que dava notícia de Jesus para o senador? Um romano. Ele jamais aceitaria que uma serva fosse falar com ele e ainda falar de Jesus, mas nunca. Ele nunca daria atenção. Ela não. Ela escutava as notícias de Jesus de uma serva e ela tratava como uma igual. Então, por isso que ele fala da fé aqui. A Lívia tinha fé e era humilde, coisa que ele ainda não tinha aprendido, né? E ele fala, como ele coloca antes, ele tinha um coração insubmisso, né? Fala ali antes, né? Naquele momento ali que a gente começou a leitura. Eu vou continuar mais um pouquinho aqui para a gente ver mais um pouco. Comovido e magnetizado, o senador considerou intimamente que seu espírito pairava numa atmosfera de sonho. Tais as comoções desconhecidas e imprevistas que se lhe represavam no coração, querendo crer que os seus sentidos reais se achavam travados num jogo incompreensível de completa ilusão. Querendo crer, tá vendo? Que no fundo, ele parou e falou, não, isso aqui eu estou sonhando, isso aqui não, né, não está acontecendo comigo. Aí Jesus fala, não, meu amigo, não estás sonhando, exclamou o meigo e enérgico mestre, adivinhando-lhe os pensamentos. Depois de longos anos de desvio do bom caminho, pelo sendal dos erros clamorosos, encontras hoje um ponto de referência para a regeneração de toda a sua vida. Olha só, um ponto de referência, quer dizer, o momento é agora, realmente, né, a gente passando para o literal, assim, é o encontro com Jesus, é o momento do encontro com Jesus, né, mas ele deveria ser um marco para ele, né, tudo isso que ele estava passando. Está, porém, no teu querer o aproveitá-lo agora ou daqui a alguns milênios. Se o desdobramento da vida humana está subordinado às circunstâncias, és obrigado a considerar que elas existem de toda a natureza, cumprindo as criaturas a obrigação de exercitar o poder da vontade e do sentimento, buscando aproximar seus destinos das correntes do bem e do amor aos semelhantes. Então, veja bem, a colocação de Jesus aqui, olha, depende de você. Você que precisa despertar ou, não, vou deixar para... É o livre-arbítrio, é uma lei natural aqui, né? Então, como ele diz também, cumprindo as criaturas a obrigação de exercitar o poder da vontade e do sentimento. Então, nós somos criaturas divinas, Deus não impôs a vontade, né? A gente é que tem que exercitar a nossa vontade na melhoria, né? A nossa busca depende unicamente de nós aqui, né? Então, traz dessa forma, a vontade, seu sentimento vai depender de você, você pode aproveitar esse momento ou não. Depende da sua vontade. E é bem assim para nós, para todos, né? Para todos os seres, todas as criaturas, não tem nada imposto nesse sentido aqui, né? Simone, Oi. posso falar um negocinho? Sim, claro, para falar mesmo. Olha só que tem uma coisa interessante aqui também nesse parágrafo, né? Olha, cadê? Que ele fala assim, ó.
és obrigada a considerar que elas existem, as circunstâncias existem e de toda a natureza. Então, as circunstâncias estão sob as leis da natureza. Então, você vai, né, essas circunstâncias, assim, são coisas pontuais que realmente vão acontecer. Entende? Vão acontecer como se fosse, por exemplo, uma oportunidade. Essa oportunidade vai acontecer na vida dele, é uma obrigatoriedade. Agora, o jantar está servido. O jantar foi servido para você. De fato, vai acontecer esse jantar para você. Depende de você agora, se você vai aceitar, querer aproveitar essa oportunidade de jantar ou não. Entende? As circunstâncias... tirando por base, né, isso que você está falando, você vê, ele está tendo a chance de ter esse momento aqui com Cristo, né? Eu até, na hora que Jesus fala com ele aqui, eu fico um pouquinho de inveja, né, com vontade de que Jesus chegasse e falasse comigo também, não está sonhando, porque assim, né, dá a impressão de um contato tão direto, né, dá uma vontade, né, então assim, mas com certeza Jesus não ia falar também, porque não ia entender o que, né, da proposta, da forma que não é assim que Jesus fala com a gente, né? Eu falo assim, não precisava nem ser Jesus, podia ser a Joana de Ângeles. Nossa, já estava bom demais, né? O Divaldo meu já estava bom puxar nossa orelha, né? Chegar Simone, aconselhando. então, sabe as coisas pontuais que acontecem na vida da gente? Sabe? Por exemplo, que a gente acha que é prova, que a gente acha, nossa, agora eu estou no gargalo. É isso aqui. Ó, por exemplo, Pôncio Pilatos. Uma coisa que era uma circunstância, era uma oportunidade também para ele. Tira Jesus daí ou não, meu filho, decide aí, mas essa prova, vamos dizer assim, que a gente pode chamar de oportunidade ou circunstância da natureza, vão existir na vida de Pôncio Pilatos. E na nossa, por exemplo, outras coisas, entende? As dificuldades que a gente acha que é dificuldade são as oportunidades que a gente tinha que pegar e caminhar, porque só tem um caminho, não tem dois. Não sei se eu... É isso mesmo, sabe? Olha, você estava falando aí, eu fiquei pensando, por exemplo, ele estava num estado muito sublime, né? O Públio, né? Tanto que ele estava muito emocionado, ele se ajoelha, ele estava assim, era uma condição muito diferente para o espírito dele, né? Nessa, como ele fala em êxtase aqui. E mesmo com isso tudo que ele sentiu, com essa percepção toda, será que não, né? Não iria dar uma vontade de ficar nessa vibração, entende o que eu estou falando? De ser envolvido para entender tudo isso e seguir, né? Seguir o mestre, já que ele teve essa percepção toda. Então, é curioso isso, né? Isso não iria mexer, não era para ser suficiente para mexer com o espírito dele, todas essas percepções, ou algo Exatamente. Exatamente. Por isso que eu digo assim, Simone, não tem dois caminhos, entende? A gente escolhe, às vezes, um caminho, mas a gente escolheu o caminho errado. Alexandre, eu acho a que gente aqui não sabe, né? Oi, fala, Deise. Na hora que você estava falando, o que você quis dizer, assim, aqueles momentos pontuais que vão fazer toda a diferença na nossa vida, porque tem, assim, certas encruzilhadas, igual você está falando, né, Alexandre? É isso que eu estou falando. Uhum. Assim, você tomou a direção errada, vai demorar quanto tempo para você retornar naquele mesmo ponto e dali pegar o caminho certo? Mas exatamente. eu acho que nós não, certeza, nós já fizemos essa travessia errada várias vezes nas nossas experiências terrenas. Então, assim, analisar o público, agora para nós que estamos estudando a doutrina, fica assim mais fácil e difícil de entender por que ele não tomou essa posição, mas nós todos já passamos pela mesma, estamos assim, agora nós estamos na posição dele naquele momento atrás, porque Públio hoje é Emmanuel, né? Exatamente. Tá longe, né?
Agora já é outra conversa, né, Deise? Agora já é outra conversa, né? Mas E nós essas situações pontuais estão na vida da gente também, mas, claro, cada situação pontual que a gente chama de, né, de encruzilhada, de prova, mas que os bons espíritos chamam de oportunidade, né? A gente acontece. E eu acredito também, Deise, que a gente, por exemplo, você pegou lá e foi para a lateral errada. Era para pegar a direita, você pegou a esquerda. Daqui uns 10 anos, talvez, na mesma encarnação, você vai voltar para aquele mesmo ponto. Presta atenção se isso não acontece, às vezes na mesma encarnação. verdade, hein, Simone, Alessandra, verdade. Então, gente, e aí fica assim, né, toda essa percepção, essa maravilha aqui, né, para um despertamento, né? Então, não vai ser bem, vamos ver o que vai acontecer aqui, mas não, a coisa não caminha bem por aí, né? Aí ele fala assim, ó, soa para teu espírito neste momento um minuto glorioso. Se conseguires utilizar tua liberdade para que seja ele, em teu coração, doravante, um cântico de amor, de humildade, de fé, na hora indeterminável da redenção, dentro da eternidade. Ó, a proposta de Jesus, ele está explicando, né, que teria que ser, mas ninguém poderá agir contra a tua própria consciência. Se quiseres desprezar indefinidamente esse minuto de todos, quer dizer, depende de você, só depende da gente, não adianta vir Jesus, né, se a gente não quiser. Jesus veio aqui, né? Bom, aí pastor das almas humanas, desde a formação deste planeta, há muitos milênios venho procurando reunir as ovelhas tresmalhadas, as ovelhas perdidas, tentando trazer-lhes ao coração as alegrias eternas do reinado de Deus e da sua justiça. Públio fitou aquele homem extraordinário, cujo desassombro provocava admiração e espanto. Humildade, foi a proposta de Jesus. Que credenciais lhe apresentava o profeta para lhe falar assim? E ele, senador do império, revestido de todos os poderes diante de um vassalo, né? Num minuto, lembrou a cidade dos Césares. Olha como a vibração dele, ele já foi movimentando aqui, saindo de uma coisa para outra, né? Lembrou a cidade dos Césares, cobertas de triunfos e glórias, cujos monumentos e poderes acreditava, naquele momento, fossem imortais. É possível até que essa visualização que ele tinha, possivelmente Jesus estava induzindo o quadro para ele, para poder falar o que ele vai falar agora, né? Que ele visualizou isso aqui tudo, a cidade, tudo. Aí Jesus fala, todos os poderes do teu império são bem fracos e todas as suas riquezas bem miseráveis. Imagina, né, na cabeça dele, senador, mas como, né? As magnificências dos Césares são ilusões efêmeras de um dia, porque todos os sábios, como todos os guerreiros, são chamados no momento oportuno aos tribunais da justiça de meu Pai que está no céu. Um dia deixarão de existir suas águias poderosas, sob um punhado de cinzas misérrimas. Suas ciências se transformarão ao sopro dos esforços de outros trabalhadores mais dignos do progresso, suas leis iníquas serão tragadas no abismo tenebroso destes séculos de impiedade, porque só uma lei existe e sobreviverá aos escombros da inquietação do homem. A lei do amor, instituída por meu Pai desde o princípio da criação. Olha que esclarecedor, né? Agora, imagina Públio ouvindo e até que ponto ele ia conseguir, né, absorver isso aqui, né? Essa que é a questão, né? Até que ponto a gente consegue, diante das verdades, né, do Cristo, até que ponto a gente consegue alcançar, né? Aí vamos ver o que Públio, como ele se sente aqui, ó. Agora volta ao lar, consciente das responsabilidades do teu destino. Se a fé instituiu na tua casa o que consideras a alegria com o restabelecimento de tua filha, não te esqueça que isso representa um agravo de deveres para o teu coração.
diante de nosso Pai Todo-Poderoso. É como se ficasse meio que devendo para Deus esse favor, vamos dizer assim, né? A gente fala brincando aqui, mas ficou em dívida, porque a filha foi curada aqui, né? Tá. O senador quis falar, mas a voz tornara-se embargada de comoção e de profundos sentimentos. Desejou retirar-se, porém, neste momento, notou que o profeta de Nazaré se transfigurava, de olhos fitos no céu. Aquele sítio deveria ser um santuário de suas meditações e de suas preces no coração perfumado da natureza, porque Públio adivinhou que ele orava intensamente, observando que lágrimas copiosas lhe lavavam o rosto, banhado então por uma claridade branda, evidenciando sua beleza serena e indefinível melancolia. Nesse instante, contudo, suave torpor paralisou as faculdades de observação do patrício. Então, ele começa a voltar em si, né, daquele estado de êxtase que ele estava, que se aquietou estarrecido, tá? Então, a gente vai parar aqui nesse pedacinho, mas se vocês quiserem ainda fazer algum comentário em relação ao que ficou aqui, tá? A gente aproveita para comentar. Porque nesse momento aqui ele visualiza Jesus, né, fazendo a prece, certamente está acontecendo na casa a cura, né, a cura da Flávia, e nesse momento aqui ele começa a voltar, né, começa a perceber, quase um acordar ali, né, um pouco diferente, né, nesse processo aqui. Tá? Eu não sei se vocês querem comentar mais alguma coisa. Essa parte seguinte, que vai ficar para a semana que vem aqui, depois que a gente vai dar continuidade com a Alexandra, que vai fazer, né, Ali? A gente separou, porque, basicamente, a gente parou por aqui, né, interrompe, porque aqui termina esse contato com o Cristo, né? E aí ele vai fazer esse despertar ali, e aí na continuação do capítulo já entra outras situações, quando ele, né, desperta, dá uma continuidade. Aí a gente optou parar aqui. Eu vou até o fim do capítulo, o 5 agora, né? Eu coloquei que eu acho que dá uma sequência única, assim, nem que não precisa acrescentar muita coisa, a leitura, você vê como que fica melhor para você, mas para a gente pegar até o final, tá, gente? Então, assim, são reflexões, né, que Jesus trouxe aqui, cada ponto é importantíssimo, né, tudo que Jesus trouxe é importantíssimo, não dá para discutir, né, é indiscutível também. E, assim, importante que a gente aproveite, né, absorva isso aqui também, que isso fique em nós, a lembrança dessa história. Imagina que Emmanuel trouxe isso com que intenção, né, de que a gente também observasse tudo isso, visse esse exemplo, né, de Públio, visse tanto orgulho, e visse que tudo isso passa, né, como passou o Império Romano, do que era, o que virou, né. Que a gente não perca milênios como ele perdeu. Que Exatamente. O próprio Cristo falou para ele, né? Apesar de que eu acho que a gente já perdeu foi muito. Certeza, Malu. Bota milênios aí que a gente já perdeu. Certeza. Nós somos muito renitentes, né? A gente fica preso, né, no erro, repete, erra de novo, repete, erra, né? E vai caminhando assim, é um processo nosso. Se a gente for ver, todo mundo é assim, né? Até que Exatamente. O espírito começa a adquirir um ponto que daí a coisa parece que vai mais fácil, né? Ele já adquire quando a gente pensa na Lívia, né? Nesse entendimento todo que ela tinha, nessa fé já, né? No próprio Cristo. Ela não conhecia esse Cristo era dos judeus, né? Jesus, né? Era dos judeus. E ali, da forma que ela
tem toda essa fé já adquirida pelo espírito dela. Então, fica aí, gente, a ideia. Nós provavelmente estávamos lá e molamos o cordeiro, né? Foi isso que nós fizemos. E aí, ó, estamos aqui. Patinando ainda. Vamos, claro. Se Emmanuel deu conta de tudo isso, nós vamos dar conta também, né? Com certeza. Hoje o Emmanuel não é mais Públio, né? Então, inclusive, deve estar encarnado por aí, né? Que a gente não sabe, né? Se Deus quiser, vamos poder ainda aproveitar um pouco mais de Emmanuel, né? Nessa encarnação aqui, que Deus ajude, que ele vai certamente contribuir com muita coisa também, né? Como já vem contribuindo. Isso que você está falando, o próprio Jesus, né? Você vê, Jesus andava no meio do povo. Que lição, eu fico pensando assim, né? Ele não escreveu nada, ele viveu ali junto, de ombro a ombro, com os pescadores, com gente humilde. É como se ele, eu entendo assim, é como se ele estivesse dizendo, olha, eu estou aqui do lado de vocês, vocês são iguais a mim. Se eu cheguei até lá, vocês também podem. Eu acho que essa é a grande lição, que ele andava ali, de igual por igual, né? Ele não se colocou acima de ninguém. Ele andava ali no meio do povo, nos pescadores, com as prostitutas, com as pessoas de má vida. Ele estava ali. Como dizer assim, olha, está vendo? Eu estou aqui. Se eu cheguei onde eu cheguei, vocês também podem chegar. Eu acho que essa é a grande lição. Então, não que a gente... Oi. Lavou até o pé, né? Sim, ele ficou de igual, ele não se posicionou em nenhum momento acima. E essa eu acho que é a grande lição. Se ele chegou, nós também. Tanto que ele disse, eu sou o caminho. Ó. Vem atrás de mim que você chega lá. Vai beber ainda o cálice, né? E assim, você vê que fica ali a humildade, né? A questão da fé, da Lívia, acho que isso dá para a gente entender, a humildade, né? E a lei do amor, como ele fala, e a nossa vontade. Eu acho que isso aí também é bem importante nessa parte que a gente leu. Nós impulsionarmos, né? Com a nossa vontade, a gente dá essa impulsão para as mudanças, para as coisas que devem acontecer, cada um no seu ritmo, porque às vezes a gente quer se comparar com o Divaldo, quer se comparar com a Joana de Anjos, a gente fica meio atrapalhado às vezes, né? Porque a gente fica olhando esses assim e fala, não, mas olha, eu não sou nada, mas não é, a gente não tem que comparar, porque cada um de nós é um ser divino, como Cristo é divino, e a gente vai, né? Gradativamente, a nossa maneira, cada um constrói, né? E depende da nossa vontade. Isso aqui eu achei bem bonito e importante também, gente, para ficar aí para a gente, lição, né? Boa tarde a todos, bom final de semana, vou precisar sair agora. Tem uma frase, Simone, no livro que eu estou lendo agora, muito obrigada. onde nessa fala ele diz assim, Senhor, dai-nos a oportunidade sagrada do encontro com aquele que nos enviaste. Permite que seus passos nos busque um dia, trazendo ao nosso próprio convívio. Tá? Olha só. É isso que a gente tem que buscar, né? Para ter o convívio novamente, né? Com ele. Né? Que Deus permita que a gente consiga. Tudo depende da gente, tá? Tá nas nossas mãos, né? Até porque a energia dele e ele está aí, é em cima do planeta Terra inteiro. Na verdade, ele está aí. A ideia dele está aí, a energia dele está aí, tudo dele está aí. É a gente que não consegue chegar lá. Sim. Sim, é como se tivesse acessível. Nós somos ainda muito imperfeitos, né? A nossa imperfeição é muito grande. Então, como o ar, né? A gente aí, e a gente não consegue acessar a Jesus, mas ele está aí, ao alcance das nossas mãos. Exatamente.
Ô, Ali, eu lembrei quem está com Covid, né? Que vai respirar, o ar está aí, não Então. tem ar, né? Não tem ar, né? Sim. Eu lembrei também da aula do João, de quarta, que, por exemplo, do céu e inferno, que se a gente perceber, a nossa vibração durante o dia todo muda muito. Tem momentos que são raros, porque a gente ainda não tem essa evolução, mas a gente se sente mais, vamos dizer, como a Alexandra falou, perto dessa presença de Jesus, que envolve a tudo no planeta, né? Afinal, participou da criação do planeta, né? Então, nós aqui não conseguimos elevar a nossa vibração até ele. Mas tem momentos que a gente está mais, assim, não em êxtase, mas a gente está melhor um pouquinho. Que a gente Sim, sente sim. essa paz. Aí é o céu e o inferno que o João estava explicando, que não tem espaço Exatamente. físico, né? É. Verdade. E de um minuto vai um para o outro, né? Então tá. Sobe E e um desce. minuto, não é? E um minuto você estava na tranquilidade, de repente você já cai. Em um minuto você cai. Shirley, você quer Exatamente. falar também, Shirley? Que você abriu o microfone? Não, eu estava pensando exatamente isso, de a gente. É questão de segundos, né? A gente faz uma coisa e acontece outra, né? Que E às vezes, desestrutura. Mas às vezes é, você está até no êxtase e tal, ali, um êxtase, entre aspas, não esse do Públio lá com Jesus, né? Mas a gente está Um pouco ali mais dentro, fraquinho. mas aí, de repente, a gente cai no fundo do poço. É em segundos. É impressionante. Aí tudo aquilo que você vinha construindo de elevação, você joga lá embaixo. É bem A gente isso mesmo. muito, a gente ainda é muito inferior, nossa. Ó, mas não vamos esquecer também que esse é um caminho, né? E ainda bem que a gente está começando a fazer essa oscilação. E antigamente, que a gente ficava só embaixo. E tem muita gente que está só embaixo, né? Não Tem é? gente que está E só outra numa coisa que a gente, vibração, não é? né? É, Simone. E outra coisa que a gente não pode esquecer também. Até Pedro, né? Oscilava. É Lembra daquela Sim. passagem? verdade. Sai de Claro, mim, os Satanás. apóstolos, né, em geral, eles tinham seus momentos aí de, né, que vai, Sim, até ele... porque existe uma tal de chamada mediunidade, né, que, né, bem, que Sim. contribui bastante para oscilar, né, o médium E eles discutiam também entre eles, né? faz Eles parte, né? discutiam, eles faziam as coisas juntos, mas eles brigavam também, tinha maledicência, né? Eles falavam Humano, uns né? dos Tinha. outros, Algo bem humano também, né? né? E é Então, assim, né? Essa é a nossa história, né, gente? A nossa história, assim, enquanto seres em progresso, né? A gente tem que entender que é um processo que estamos passando, que é bem lento mesmo, e nós Eu acho que vamos... agora é que a gente conseguiu dar uma levantadinha, porque até então a gente vinha engatinhando, né? Primeiro ficamos deitados, depois começamos a engatinhar, e agora é que a gente está querendo dar aqueles primeiros passos, que é aquela coisa da criança na insegurança, que começa, dá um passo, cai, levanta, dá outro passo, cai, levanta, e assim nós estamos, né? É um processo, pensa que é um processo e que a gente passa por isso. Estefânia, fala aí, Estefânia. Que eu penso também que, tipo assim, todo dia, pelo percurso diário ou noturno, nós temos prova. E, às vezes, a gente faz algumas colas, eu acho que às vezes a gente não estuda para aquela prova, e fica devendo conteúdo para a próxima. Então, eu acho assim, ó, vem a prova dos dois lados, quando vem o mérito, né, o merecimento de um para o outro. Por exemplo, eu tive um episódio em que minha irmã mais nova foi desenganada pelos médicos para morrer em casa. A minha mãe chegou chorando, porque não, né, orando e pedindo que salvasse, que Deus salvasse. Aí chamou uma mulher que fazia oração, ela veio, fez oração e disse não, ela não vai desencarnar, não, ela vai devagar, mas ela vai se salvar. Então já são 45 anos que ela está aí. Então a mãe pediu, a fé da minha mãe era muito grande
e o merecimento dela continuar o percurso que ela veio para fazer na Terra, né? Para passar o tempo dela na Terra para ter as colheitas dela. Então, assim, eu vendo essa história, eu faço um paralelo, né? Que os dois veem, né? Aquela luta, né? Um sofrendo para ficar, para não retornar, e a outra pedindo para ficar. Aí houve aquele intrínseco de fechar o ciclo que era de merecimento, acho que de ambas as partes. Eu acredito que seja. Então, são exemplos que traz junto com essa da prova que eu falei. Cada dia a gente faz uma prova e cada dia a gente vence. Vence, estaciona, no outro dia vence novamente outra prova. Então, é um episódio de provas nossa temporada aqui, né? Com certeza, né? Sai de uma, né? Acontece uma, vem para outra, e assim vai. Se a gente consegue... uma mais difícil. Tu passa na prova de hoje, estuda, tu te prepara, que amanhã é mais difícil. Então, é assim a nossa etapa na Terra, né? Vai progredindo, né? Vai progredindo. E assim, se a gente encarar isso com naturalidade, então até as coisas mais difíceis, né? A gente começa a ver que é assim mesmo, que todos passam, que é um processo. Então, a gente começa a não entrar, porque o problema é a gente se desequilibrar com as coisas, né? A gente se desarmonizar, é isso que a gente tem que ter o cuidado, né? Eu acho E a que é gente importante. traz os méritos também, porque, por exemplo, Claro. hoje, escutando a aula e refletindo no contexto do livro, eu tinha tudo para voltar para o Sul, mas o que? Eu tive uma oportunidade, o merecimento de ficar aqui para quê? Para, primeiro, desenvolver, continuar na mediunidade. Segundo, encontrar o grupo para estudo. Terceiro, trabalho de voluntariado. Então, tudo que acontece, parece que você tem que estar ligado nos avisos, nas oportunidades. Foi o que eu fiz. Eu peguei a oportunidade e fui indo, e fui indo, e fui ficando, fui permanecendo, fui vencendo as dificuldades. Cada dia vencer uma dificuldade, porque para mim chegar onde eu cheguei e no pouco entendimento que eu venho absorvendo, né? Então, eu acho que tudo já vem uma caixinha surpresa de merecimento que a gente não sabe que tem dentro. Tem a parte do merecimento que ele é oculto. E a gente só vai perceber no momento que a gente vivencia ele como eu estou vivenciando hoje. É bem isso. E você, Stefânia, assim, você teve o merecimento, e o que a gente pode chamar esse merecimento? A gente pode chamar, assim, da sua moral adquirida, daquilo tudo que você conquistou como espírito, inclusive em outras, né? Já veio pronto em você de conquistas suas, né? Então, a gente fala de merecimento, mas é esse progresso que você já teve um pouco. Então, quando você se viu diante de uma situação que era possível partir para o bem, para a caridade, para o amor, você se identificou, né? Você foi naquela, como um tropismo, né? Igual a planta que procura a luz, né? Então, o espírito, ele procura esse caminho mais do progresso mesmo. Então, isso é muito bonito, gente. Eu acho que, assim, cada um, né, na sua historiazinha, no seu processozinho, mas a gente pensa na planta, procurando aquela luz, e aquela luz ali é luz mesmo, porque Jesus é energia, é luz, e a gente com aquele tropismo, sabe? Essa percepção, isso você me falando aí, Stefânia, eu pensei assim, o Públio, ele, né, ele não foi para a luz ali, né? Ele não teve essa conexão, né? E é isso que nos falta. Faltou. E para nós falta muito também, né? Então, uma hora nós temos lado a lado, outra hora a gente meio que se perde para um lado mais distante, mas daqui a pouco a gente está no mesmo nível, né? Mas tem um caminho maior, vamos dizer assim, um objetivo maior, que se a gente conseguir persistir, também, aqueles outros seriam pequenos deslizes, né, pequenos desvios, mas se a gente conseguir pegar um foco, né, um objetivo maior, aqui como a gente faz, é estudo, é sempre tentando melhorar a nossa mente, a nossa forma de pensar, é desenvolver outra percepção, né? Então, elevar o nosso moral, né? Elevar a moral que vai se desenvolver, né? Não, e eu sou muito grata a Deus, porque, gente, eu nasci em Manaus. Eu saí de lá. Eu conheço lá, acho muito legal. Então, saí de lá com 10 anos de idade, fui para o Rio Grande do Sul, do Oiapoque ao Chuí, literalmente. Olha. Então, morei no Rio Grande do Sul, saí do Rio Grande do Sul, fui para Brasília. Em Brasília, conheci meu marido, viemos para cá.
Então, eu acho que tudo... E foi aqui que eu desenvolvi o Espiritismo. Então, você vê o tanto que eu rodei para chegar aqui e encontrar com vocês tudo e desenvolver o estudo, sabe? Ter ter uma mente aberta para Jesus, para Deus, para tudo da espiritualidade. Hoje a minha mente é outra. Se eu tivesse ficado em Manaus, onde eu estava? Então, eu agradeço a Deus, porque foram contextos, tá, que mudou minha história de vida completamente, né? Então, assim, tudo na vida da gente são oportunidades e a gente tem que pegar, né? Quer dizer, eu tenho essa oportunidade de estar aqui com vocês. Foi me dada uma chance. Eu não posso perder ela, né? É aquela coisa da nossa encarnação. A gente não pode perder, porque quantos estão lá querendo vir? Né? O João não é mesmo está fácil, né? no livro lá apesar do que, no Ação e Reação, tem um senhor que já está lá há 20 anos na Mansão Paz e ele quer reencarnar, porque lá ele está trabalhando. Ele acha que aqui ele vai descansar, então ele quer reencarnar. Tá? Então, tem os enganos da vida. Então, Ou seja, a gente está descansando aqui e não sabe, né? Gente, sabe o que a gente infere de tudo isso? Nós formando esse grupo, nós estudando, nós auxiliando as crianças, nós começando um trabalho de assistência social. Sabe o que dá para a gente entender? A gente já combinou isso, gente. Já, é isso que eu também acho. A gente eu combinou. Tenho essa mesma coisa, Ali. Eu falo, às vezes, para a Rosângela e falo para a Angelita, que a gente tem também o grupo que de manhã a gente faz oração todos os dias. Aí eu falo, eu digo, estamos juntos, estamos de mão dada. Nem que seja naquele vendaval que tem fora da Mansão Paz, a gente não vai se soltar. A gente morre ali, mas volta todo mundo agarradinho de novo. Unidos tá? venceremos, né? Exatamente. Sabe? Nós vamos porque, juntos. Por exemplo, eu não planejei vir parar em Campo Grande. E nem o João Carlos, tenho certeza. Trouxeram a gente para cá. É interessante mesmo. Isso aí é bem curioso, né? Se a gente for pensar Pois as coisas que acontecem não, com a gente. E o tanto que eu rodei, gente, tá? Eu rodei nesse país. Né? E aí vim parar aqui. E aqui estamos nós todinhas aqui, ó, ali juntas, estudando, procurando a nossa evolução moral, a nossa evolução espiritual. E vamos tocar em frente. Vamos que vamos. Exato. Ô, Malu, você quer trocar aí o